Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento. Pregão desta terça-feira, dia 19 de novembro. Aproveito para informar que dia 20 não haverá pregão na BMF Bovespa, devido ao feriado em São Paulo. Então, pregão somente na quinta-feira, dia 21. Tivemos um pregão aqui nessa terça-feira, queda de 2,35%, um retorno forte do Ibovespa depois de dois bons pregões. Passou o dia inteiro praticamente só caindo. Então a queda acentuada que mantém os topos descendentes no Ibovespa. É fato que o que eu já tinha mencionado do enfraquecimento da tendência de baixa, isso continua válido, por mais que tenha começado forte esse movimento, ainda não apontaria para uma busca de imediato desse suporte aqui em 251.290 pontos em cima do índice. Temos suporte aqui antes dessa região, mais por volta dos 51.870. Então é um local onde o Ibov ainda pode se sustentar ali acima de 52 mil pontos e esboçar aqui uma formação de fundo ascendente. Isto mais para a próxima semana, ou seja, computando uma perspectiva um pouco maior de perda dessa mínima, pregão de quinta ou sexta-feira, para depois aí enfraquecer esse movimento de baixa e poder apresentar alguma sinalização de alta. Lembrando que a tendência de médio prazo já passa para indefinida e a tendência de curto prazo está no momento de baixa, mas nada tão forte nesse primeiro momento. Olhando aqui para a PTR4, queda de 1,54%, focando mais na ponta compradora, que é o viés de alta desse ativo é de alta, tendência de alta de médio prazo, tendência de alta de curto prazo. Eu daria uma preferência por um pullback um pouco maior, ou seja, mais um ou dois pregões, voltando mais próximo possível dos 20,63, para aí sim planejar alguma compra em busca de uma região de resistência na faixa dos R$ 22,00 ou a R$ 22,40. Aqui eu ainda não entraria comprando a PETR4. Vale 5 apresentou também um dia de queda, 0,94%, depois de um movimento de alta, que é uma correção desse forte movimento de baixa que anula a tendência de alta do ativo. Abre-se uma chance aqui da perda dessa mínima e, consequentemente, iniciar um movimento de baixa. A ação configuraria uma nova tendência de baixa de curto prazo ao perder o suporte de R$ 31,70. A região inteira de suporte para esse ativo começa nos R$ 32,00, por volta de 32, e se estende até os R$ 31,70. Mas, por enquanto, também sem ter uma sinalização clara para entrar comprando Vale 5 após o pregão de hoje. Olhando agora para outros papéis, JET4, dentro do que foi comentado ontem, a gente recomendou uma venda em R$ 20,00 na perda da mínima de ontem, stop aqui em cima, ela terminou chegando no objetivo no pregão de hoje mesmo, em R$ 19,58, com a oscilação bem forte. Enfim, objetivo alcançado nessa venda que foi executada em cima da JET4. Também recomendamos venda em cima de MGLU 3, a ação perdeu a mínima de ontem, 8,96, então a venda em 8,95, stop 9,36, objetivo em 8,54. Vamos ver o desenrolar dessa operação após o feriado aí do dia 20, após o feriado de amanhã. A BBDC4 também evoluiu muito bem em relação ao que nós comentamos, uma possível venda na perda dessa mínima, com stop aqui. A ação desenvolveu muito bem até atingir o objetivo na relação risco-ganho 1 para 1. Olhando aqui outros papéis, a ZTC3 perdeu a mínima do pregão de ontem, que foi um pregão de força, apontando para cima, reverteu completamente esse pregão, fechando aqui em 30,89. Haveria sim uma possibilidade de buscar uma venda em cima do ativo nessa região. O stop ficou um pouco salgado para a volatilidade do papel, ficaria na faixa dos 2,6%. E aí teria que projetar esses 2,6% aqui para baixo. O objetivo ficaria em torno de 30, por volta de 30,10, numa possível venda de um topo descendente na EZTC3, na possibilidade dessa ação montar uma tendência de baixa, vir a perder a toda essa região aqui de suporte importante. A outra ação, o ZIN5, não seria uma venda tão interessante porque é contra a tendência ainda. Ali na EZTC3 não tem mais uma tendência de alta, então reduz um pouco o risco, ainda tem um risco inserido em cima do papel, visto que não está em tendência de baixa, mas é inferior da ZIN5. O fato de estar comentando a ZIN5 é que a ação começou o pregão bem e reverteu completamente no decorrer da tarde.
final da manhã para o início da tarde. Então a ação, depois de um longo movimento de alta, chega num ponto muito forte em termos de resistência, várias semanas na movimentação e para cima. A ação, vamos dizer assim, estaria mais do que madura para um movimento ou lateral ou um movimento de baixa pelo gráfico semanal, enfim, uma correção no tempo ou no preço, respectivamente, na Usin 5. Esse pregão de hoje é um primeiro indício que essa correção pode vir a acontecer. A perda da mínima deste pregão ampliaria um pouco mais a chance de queda, ou a chance de invadir ali o suporte imediato na casa ali dos R$ 12,48 e começar a trazer uma chance dessa correção acontecer até em termos de tendência de baixa de curto prazo, gráfico diário. Olhando agora para CEMIG 4, alguns destaques. Ali a gente falou da JET 4, uma forte volatilidade. Quem está na volatilidade grande é CEMIG 4, o tamanho do candle de hoje, queda de 3,6%, isso é muito para a CEMIG 4, a volatilidade dela é bem abaixo disso. A ação veio muito forte para baixo, apontando para manutenção da sua atual tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes. Depois de ter respeitado aqui essa região de fundo anterior, até oscilou bem acima, mas não fechou acima desse patamar aqui, dessa região de fundo anterior, funcionando como resistência. Montou esse topo forte, apontando aí para a possível perda aí nos próximos pregões dos 18,60, apesar de ter ficado bem esticada para baixo aqui no G60, favorecendo algum repique de alta no intraday, mas ainda com um viés de baixa de curtíssimo a curto prazo na ação, não trabalhando aí para a ponta compradora neste momento em cima de CEMIG 4. Olhando agora para até dentro do setor, TRPL 4 teve um pregão também muito ruim, então o setor elétrico foi muito mal no pregão de hoje. TRPL 4 caiu aí 4,48%, já tinha tido um movimento bem esticado para baixo, fez uma correção, já deu em 2 pregões pancada que já perde a mínima, já monta mais um pivô de baixa na ação, enfim, esticada no intraday, mas com um cenário bem deteriorado para a ponta compradora neste momento, a TRPL 4. E por último, GFSA 3, o setor também tomou uma pancada BISA 3, uma queda muito forte, GFSA 3 caiu 6,71%, e o que a gente vinha acompanhando, vários ativos, é o caso inclusive da GFSA 3, que já tinham algumas semanas de queda, chance de gerar ali um repique de alta, começou até bem um repique de alta, e aí favorecia o quê? Aguardar uma correção para buscar uma compra de um fundo ascendente. Mas o movimento começou muito forte, teria que avaliar uma perda dessa força da queda, uma redução de volatilidade para fazer algum planejamento de compra de fundo ascendente em alguns ativos, como por exemplo a própria GFSA 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um ótimo feriado e até a próxima videoanálise.